Olá, bom dia, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo dia do nosso evento, desse fórum que é o 6º Fórum Brasil de Investimentos. Hoje teremos diversos assuntos de extrema relevância aqui, nesse palco, mas nós vamos começar o nosso evento com uma primeira apresentação com um palestrante de peso. Ele é formado pela Faculdade de Economia e Administração da USP, mestre em Ciências Econômicas pela Unicamp e também doutor em Teoria Econômica pelo Instituto de Economia desta mesma instituição. Ele é professor aposentado de Economia pela Unicamp e professor licenciado pelo Departamento de Economia da PUC São Paulo, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980, foi vice-presidente e diretor de Relações Internacionais da Comissão Executiva Nacional, também participou da fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, da qual foi fundador e diretor do Departamento de Estudos Sociais, Econômicos e Políticos, também foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em 2 mandatos, candidato a vice-presidente da República com Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 94 e senador da República por São Paulo. Foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, líder do bloco de apoio do governo Lula, líder da bancada do PT, líder do Congresso, também foi membro da representação brasileira e presidente do Parlamento do Mercosul, foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro da Educação, ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Educação nos governos do PT, da presidenta Dilma Rousseff. Convido então ao palco o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria inicialmente saudar Jorge Viana, companheiro de muita história, ex-governador, ex-senador. Estavam falando do meu currículo, eu estava lembrando de algumas passagens com ele, que na campanha de 1994 eu era vice do Lula e o Lula não foi para o Acre. E eu fui com ele fazer campanha. Aí ele me põe no avião, que na hora de levantar, monomotor, eu já falei, na Amazônia, não, o piloto fecha a porta, segura a porta porque ela não fecha. Eu falei, ô Jorge, o que eu estou fazendo aqui dentro? Não, fica tranquilo que isso aqui é piloto de garimpo, desce em cima de árvore e tal. Não me esqueço, passar por uma aventura. Mas ele se elegeu governador, então foi tudo muito bem. Queria saudar o James Screaming, o CEO do BID Invest, que é parceiro nosso em várias iniciativas. Saudar também o Willan, que ajudou a patrocinar e compor essa iniciativa. O embaixador Ademar Aguiar, secretário do MRE e responsável pela organização desse evento. Saudar o Carlos Nobre, que é nosso conselho de administração do BNDES. Saudar a Luciana Costa, que vai falar com vocês. O Zé Luiz Gordon já falou ontem sobre indústria e inovação. O Nelson Barbosa também um pouco sobre o planejamento estratégico do banco. E a Luciana fala ainda hoje. Eu vou então fazer aqui uma colocação geral, porque o banco vai continuar se expondo ao longo desse seminário. A nossa leitura é que nós estamos vivendo um momento de uma grande oportunidade histórica para o Brasil. Não é um cenário simples, extremamente complexo, internacional, mas o Brasil tem um lugar nesse processo e que, se ele souber caminhar com segurança e com ousadia, nós podemos ter resultados excelentes. Porque é uma oportunidade histórica. Em primeiro lugar, porque o mundo hoje está carente de estabilidade. Nós estamos vendo os conflitos, as guerras, a insegurança jurídica, o desrespeito aos contratos. E o Brasil, não sem tensões, mas é um país que há 150 anos não tem guerra com nenhum vizinho. Só existe 15 países no mundo que têm relações com todos os demais países, o Brasil é um deles. E é um país, e essa casa aqui, Saúde do Itamaraty, ajudou decisivamente nessa estratégia, pelo seu profissionalismo, é um país que tem na diplomacia, no diálogo, na busca de soluções negociadas e pactuadas, o centro da sua intervenção nas relações internacionais. E é isso que o mundo precisa nesse momento. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de serenidade e o mundo precisa de liderança. E nós temos um presidente da República
está no seu terceiro mandato, que é uma referência histórica, é uma liderança com um perfil totalmente distinto do que é a regra no cenário internacional e que sempre pautou as suas intervenções buscando diálogo, negociação, estabilidade, democracia. Por isso é um fator que diferencia o Brasil, nesse momento, no Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez empenhado em tentar construir soluções que não seja agravar a instabilidade e as guerras. A segunda razão, porque nós estamos numa janela histórica de oportunidades, é que nós estamos diante da maior mudança nas cadeias globais de valor desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia, de um lado, que foi um momento decisivo para isso, mas também a emergência da China e da Ásia como grande motor da economia mundial nos últimos 30, 40 anos, patrocinou, nesse momento, uma mudança de atitude das principais economias do Ocidente que estão buscando internalizar a cadeia do valor, ter mais segurança em relação a aspectos decisivos da vida econômica e social, como a segurança alimentar, a segurança energética, segurança de suprimentos estratégicos. Então, nós estamos assistindo, por exemplo, nos Estados Unidos, se no pós-Segunda Guerra Mundial nós tínhamos um plano Marshall, o Brasil ajudou a financiar o plano Marshall para a reconstrução da economia europeia, nós estamos vendo um plano Marshall ao revés. Os americanos estão com 383 bilhões de dólares de subsídios públicos para transição ecológica, para impulsionar a energia limpa, para renovar a sua cadeia industrial, e 280 bilhões de dólares para microprocessadores, para ter nesse setor sensível e estratégico da economia digital, da transição digital, o protagonismo e a liderança que eles ainda têm, apesar da forte concorrência e competente concorrência que a China vem tendo também nesse segmento. Então, essa mudança de atitude da economia americana também, de alguma forma, está presente na União Europeia. Então, mudou a relação entre Ocidente e Oriente, há uma busca de internalização das cadeias produtivas, e o Brasil pode ser um fator de atração de investimentos estratégicos, exatamente porque é um país com grande estabilidade, porque já tem uma economia diversificada, que é um país que consegue produzir aviões de forma extremamente competitiva com a Embraer, só 5 países do mundo fazem. Então, é um país que consegue, quando concentra, quando tem foco, quando tem determinação, capacidade de industrialização e de atração de investimentos que estão a uma grande liquidez internacional e a uma busca por novas oportunidades. O Brasil é um porto estável e tem vantagens competitivas e comparativas para atrair algumas cadeias de valor nesse momento. A terceira razão, e está aí talvez o maior desafio histórico, é que nós estamos diante do maior desafio da humanidade, pelo menos da minha geração. Leram aqui meu currículo, mas a primeira vez que eu ouvi falar em crise ambiental e que a Terra era um só planeta foi em 1973, eu era presidente do centro acadêmico e a ONU saiu com a palavra uma só Terra. O Dia Internacional do Meio Ambiente foi lançado naquela ocasião. Faz meio século que eu acompanho essa discussão. Com o Carlos Nobre, então, fizemos muitas coisas olhando para o agravamento da crise climática, como o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais, no momento que os negacionistas não reconheciam a gravidade da crise climática, e era mais uma reflexão acadêmica, alertando, apontando. Eu me lembro das pesquisas, por exemplo, no INPA, em estufas, para ver como, isso estou falando de 12 anos atrás, como o aquecimento global ia impactar a fauna e a flora, que animais iam sobreviver, que tipo de mutação genética, quais eram as espécies da flora mais resilientes, o que é que poderia sobreviver no futuro, olhando um pouco o que nós estamos assistindo hoje de forma inquestionável. Nós estamos no ano mais quente da história da Terra, tivemos o mês mais quente na história da Terra, o dia mais quente da história da Terra. E os desastres naturais estão se agravando, intensificando. Nós estamos com uma crise, por exemplo, do setor de papel e celulose, porque falta madeira. Só o incêndio do Canadá devastou uma parte importante da oferta de florestas de papel e celulose. Estamos falando de inundações e de várias tragédias. No BNDES, nós estamos vivendo isso direto. Nós somos um país continental,
Então, o banco saiu correndo para o Rio Grande do Sul, porque a seca levou um grave prejuízo na agricultura do Rio Grande do Sul, perdemos ali 28 bilhões de reais, e a cadeia de proteína animal estava muito fragilizada. Fizemos uma linha especial para as cooperativas de R$1 bilhão, voltamos, 2 semanas depois tinha uma inundação, 97 municípios, 20 municípios duramente atingidos, micro, pequenas e médias empresas perdem o estoque, perdem as máquinas, perdem o prédio, não paga a folha de pagamento, não paga fornecedor, não paga o sistema financeiro. É uma exigência do banco encontrar respostas que não estão no nosso portfólio, são inovações que nós vamos ter que fazer. Aí eu vou anunciar uma linha de R$3 bilhões para a COP 30, com o grande governador Helder Barbalho, a seca na Amazônia, a maior de 121 anos, sem água nos rios, os barcos no chão, suspendendo aula, estrutura de suprimento parada, a economia sofrendo. Então, isso que nós estamos vivendo ainda pontualmente, a tendência é que se agravar, porque a previsão meteorológica, com 98% de possibilidade, os 5 próximos anos serão mais graves do que esse ano. O aquecimento continua e já está contratado o desequilíbrio climático. O que nós temos diante de nós é como é que a gente impede, nessa novela por capítulos, que o próximo capítulo comece a ser escrito nas mesmas condições que esse que nós estamos vivendo foi redigido. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. E por que para o Brasil isso é uma janela de oportunidade? Porque nós temos 25% das florestas tropicais, que é o bioma mais complexo, mais importante, que mais sequestra carbono, e para o regime pluviométrico ele é indispensável, e para a agricultura, e para a qualidade da vida no planeta. Nós temos 35% da área reflorestável disponível no planeta. E porque nós somos, hoje, o principal produtor de proteínas, um grande produtor de grãos. Em várias culturas somos o primeiro, o segundo. O Brasil teve um aumento de safra extraordinário esse ano, apesar desses extremos climáticos. Então, o Brasil a demanda por segurança alimentar cresce no mundo. E o Brasil, novamente, é um porto seguro para ofertar alimentos e para garantir o suprimento global. Também aqui, muitas oportunidades. Esse ano, os preços das commodities agrícolas caíram 20%. A nossa safra cresceu mais do que isso. Mas o preço dos insumos também caiu. Fertilizantes caiu 27%. Então, nós conseguimos manter uma boa rentabilidade da agricultura, não com o tamanho extraordinário da safra, mas sempre com muitos desafios e grandes oportunidades de investimento. Hoje tem uma demanda gigantesca por armazenagem, silo, porque nós não tínhamos onde botar um crescimento de 20% num ano de safra agrícola. Em algumas regiões, mais do que 20%. Nós temos, junto com isso, e o banco está com uma carteira, depois fala um pouco sobre isso, de muitas demandas de ferrovia, rodovias, portos, para dar vazão a essa logística indispensável para a nossa produção agrícola, né? Os corredores bioceânicos e toda uma pauta de integração latino-americana por infraestrutura e de aumentar a nossa capacidade logística de exportação e produção. E nós temos a maior biodiversidade do planeta, e o Brasil, nesse momento, precisa, e isso é o presidente Lula, o Brasil precisa de ambição histórica. O Brasil precisa ser o líder global, primeiro país do G20, o primeiro país do G20, nós vamos presidir o G20 a partir desse ano, ser o primeiro país do G20 a emissões zero. Chegar na frente e mostrar para o planeta que nós precisamos de um novo modelo de desenvolvimento e que, para isso, nós temos que começar pela Amazônia. Como diz a Isabela Teixeira, que é do nosso Conselho de Representantes também, a Amazônia é o que acende a luz ou apaga a luz na diplomacia brasileira. Então, o combate ao desmatamento, nós vamos apresentar os dados proximamente. Nós estamos entregando o que o presidente Lula prometeu. E sexta-feira o BNDES está anunciando com a Polícia Federal mais recursos para as operações de comando e controle com o ministro Flávio Dino, os novos governadores da Amazônia. Nós vamos entregar o combate. Novamente, o Brasil vai mostrar que é possível manter a floresta de pé. Agora, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos de um grande programa de reflorestamento na Amazônia. Nós temos 4,5 milhões de hectares de terras públicas que poderiam ser adensadas com espécies produtivas e regeneração da floresta
Porque se nós fizermos ali um arco verde florestal, a floresta se regenera. Em 4 anos ela se regenera e impede o ponto de não retorno que o Carlos Nobre há tantos anos vem falando, que é o risco da savanização, que é o caminho para o desastre no planeta. Então, nós precisamos de parcerias internacionais para ter um programa ousado de reflorestamento na Amazônia e de adensamento, e de bioeconomia. Nós precisamos gerar valor agregado. A floresta, nós estamos vivendo um momento interessante, né? O pessoal aqui do Norte, não sei quem é do Norte, agora está cheio de especialista em pororoca que nunca viu um igarapé, mas faz parte do processo. A gente tem que conviver com isso também. Mas a Amazônia, nós temos 30 milhões de brasileiros que vivem ali, 50 milhões de latino-americanos, nos 9 países. Então, essas pessoas precisam... Alguns vivem embaixo da floresta, outros ao lado da floresta, e, em geral, vivem em condições precárias. Nós precisamos gerar emprego, renda, alternativa de desenvolvimento na região, para contribuir, porque não é só o esforço policial de combater, de comando e controle, a Polícia Federal, o crime organizado, o desmatamento, o garimpo ilegal. Nós precisamos gerar alternativa de renda e emprego. Você tira 20 mil garimpeiros da terra Yanomami, você põe aonde? Você tem que ter um investimento numa indústria limpa, numa economia renovável, sustentável. E diria aqui que o conceito sustentável é tudo que dura muito e custa barato. Na economia é por onde nós temos que ir. Então, nós precisamos gerar essas alternativas de renda e emprego e temos grandes possibilidades. Quero falar agora, por isso eu vejo como muito promissor, nós tivemos um crescimento extraordinário da safra agrícola no Brasil nos últimos 50 anos e 560% foi o crescimento da produtividade. 140% foi o crescimento de área plantada. Então, a produtividade agrícola, a inovação, e nós podemos agora avançar tanto a jusante como a montante. Nós precisamos de bioinsumos, de fertilizantes, de mais máquinas, mais equipamentos, de mais modernização. A Embraer está entrando em drones, que eu acho que vai ser o futuro da agricultura, o futuro tecnológico dos equipamentos agrícolas, e agregar valor também à nossa produção agrícola. Quero dizer que falar um pouco do BNDES, que eu tenho pouco tempo. O BNDES tem 71 anos de história. É um banco que, historicamente, foi fundamental para desenhar o plano de metas, 50 anos em ciclo sendo subcheque. O segundo PND, os grandes momentos da história econômica, o BNDES esteve no centro da formulação. Celso Furtado, Roberto Campos, são lideranças e sempre de uma perspectiva plural, a vida e o debate e a construção de políticas públicas. O BNDES, esse ano, nós estamos com um crescimento da carteira do BNDES que está chegando a 200 bilhões de reais. 97% de crescimento do nosso pipeline, que é projetos que entraram na esteira para serem analisados e aprovados ou não. O crescimento das aprovações de financiamento cresceu 43%. E eu brinco, mas é verdade, não é uma expressão muito ambientalista correta, mas ela é muito didática, viu, Nobre? Que o problema do BNDES não é matar 1 leão por dia, é desviar das antas. Nós, todo dia, temos que fazer um esforço grande nesse sentido. 82% do funding do BNDES não tem subsídio público. Não tem. Hoje não tem nenhum. E aonde tem, é basicamente o Plano Safra e o Plano da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que serve para outras instituições financeiras, não são exclusivos do BNDES. O BNDES, esse ano, ofertou 38% do Plano Safra, 12 bilhões com recursos próprios. Nós temos 1/3 do financiamento da agricultura. Então, o BNDES está numa forte expansão de aprovações, desembolso e demanda de crédito e buscando fontes alternativas de financiamento. Nós emitimos, por exemplo, depois a Luciana pode falar, 24% das debêntures de infraestrutura, as maiores debêntures da história do país, nós estruturamos, distribuímos, exatamente depois da crise das Americanas, que gerou uma queda brusca na emissão de papéis, gerou uma insegurança, uma fraude que gerou uma insegurança e uma aversão ao risco. Então, o BNDES fez a política anticíclica, ajudou a estruturar, em parceria com outras instituições financeiras, grandes debêntures, especialmente na área de saneamento básico de infraestrutura. A nossa carteira de infraestrutura e energia limpa, e aqui também o brasileiro gosta muito de dizer, o maior do mundo. O BNDES é o maior banco do mundo em financiamento de energia limpa. Nós financiamos 90% da energia hidroelétrica, a energia solar do Brasil e eólica é o que é por causa do BNDES. E na eólica nós conseguimos internalizar todo o ciclo produtivo e produzimos do aerogeradores às pás
e nós temos um desafio aí na fotovoltaica que não é pequeno. E o grande salto agora é a fronteira da energética, que é o hidrogênio verde. Nós estamos com muitos projetos, grande interesse. Quem tiver projetos, podem procurar, que nós temos grande interesse em energia no hidrogênio verde. E o combustível sintético, que vai ser a próxima etapa, o SAF da aviação, para os navios, para a indústria automotiva. Isso vai ser... E o Brasil tem uma grande expertise em biocombustível, em biodiesel, em etanol. Estamos no etanol de segunda geração, que é 30% mais produtivo do que nós tínhamos. Não perde mais nada, o bagaço, tudo isso é reaproveitado e aumenta a eficiência energética. Então, nós estamos numa linha importante. Nós precisamos mudar a nossa indústria automotiva. Esses são os desafios para a gente avançar no processo de uma economia limpa. Nós temos 172 mil ônibus. O brasileiro é o segundo povo que mais anda de ônibus no planeta, e 52% dos ônibus produzidos, vendidos na América Latina, foram feitos no Brasil. Nosso desafio agora qual é? É o ônibus elétrico. É a nova geração. Se nós quisermos manter o nosso parque automotivo, nós temos que avançar nessa perspectiva. Estamos com 5 montadoras de ônibus já produzindo no Brasil, com 20% de conteúdo nacional. A meta é chegar a 50%, nós temos um cronograma. Estamos fazendo o chassi, a carroceria e a bateria. Nós temos a 7ª reserva de lítio e temos aqui na região Argentina, Chile, Bolívia, um grande potencial para internalizar e avançarmos na produção das baterias, que gera muita... São várias etapas, nós temos ainda um ciclo a cumprir, mas estamos produzindo, a WEG está produzindo uma excelente bateria e temos grande interesse nessa inovação. E ônibus, diferente de automóvel, é manufatura, é trabalho humano, é emprego qualificado na indústria na veia. O BNDES acabou de financiar 1.600 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo, e o modelo de financiamento também estamos abertos a parcerias, viu, Rafael? Nós precisamos criar empresas de leasing para o ônibus, porque as operadoras não têm condições de comprar. O CAPEX é muito alto, é 3 vezes o custo do ônibus a diesel. Agora, o OPEX, o custo é muito baixo, então a conta fecha e traz uma rentabilidade muito importante para a prefeitura, além do ganho ambiental de emissões, que 46% das emissões é a frota de ônibus nas cidades. Então, nós precisamos montar empresas de leasing para ônibus elétrico. Então, a empresa que compre o ônibus e aluga para a operadora, com isso você viabiliza a operação, vai baixar o custo operacional, um ônibus silencioso, que você pode ter Wi-Fi, ar refrigerado, condições, não poluir, melhorar a saúde dos adultos, das crianças, que é a nova geração que nós temos pela frente. Nós temos uma das maiores frotas de ônibus do planeta para renovar. Então, nós queremos investimento nessa área, o BNDES está priorizando essa transição dos ônibus elétricos, e quem tiver interesse em negócios nessa área, além de energia limpa, também é de grande... nós estamos muito atentos a essa possibilidade. Nós estamos buscando inovar, retomar a agenda da inovação do país. A economia contemporânea é uma economia do conhecimento, é uma economia que precisa de inovação. A inovação, produzir melhor, produzir de forma mais barata, produzir com mais qualidade, está no dia a dia do chão da fábrica e das empresas. Então, nós conseguimos retomar financiamento de P&D para a inovação. A TR são 20 bilhões de reais em 4 anos, a FINEP tem mais 20 bilhões de reais, nós estamos trabalhando em sintonia. Então, nós temos 40 bilhões de reais, com uma taxa de juros que não chega a 4%, para financiar a inovação das empresas. A Embrapi também é um modelo muito interessante e inovador, que parte da demanda da empresa, e a gente financia uma parte, a Embrapi financia uma parte, e a empresa uma terceira parte, o instituto que participa de pesquisa, e com isso gerar mais competitividade, mais eficiência e capacidade de inovação. Eu quero terminar, não vou me alongar em falar dos setores, a Luciana depois vai falar com detalhe. O pessoal mais novo adora um PowerPoint, vão apresentar os dados e tal. Eu sempre pergunto, vocês querem um PowerPoint ou que eu fale o que eu acho relevante? Então, eu estou falando o que eu acho mais relevante, mas precisa do PowerPoint, todas as informações vão ser apresentadas. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, com a guerra da Ucrânia, essa tragédia Israel-Palestina, o golpe 8 de janeiro,
tem uma parte da agenda do Brasil que não aparece no dia a dia da cobertura. Mas eu queria recuperar aqui um pouco isso. Nós entramos, a projeção do FMI era um crescimento de 0,78%. Hoje é 3%. Contra todo o pessimismo que nós encontrávamos. Vamos ter um segundo semestre mais difícil, vamos ter um segundo semestre com desaceleração. Mas a previsão para o ano que vem é de em torno de 2% de crescimento. E nós podemos inovar, criar e fazer muito mais. A massa salarial cresceu. O emprego formal cresceu. O salário mínimo voltou a crescer. O Bolsa Família expandiu para as famílias, para os filhos, para a proteção da infância, que é o grande desafio na pobreza, pensar essa geração que vai ser a geração do futuro. Nós estamos conseguindo ter uma taxa, ainda que tardiamente, a taxa Selic caindo, nós partimos da maior taxa de juros real do planeta, que é uma coisa inconcebível. O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reserva, tem o maior superávit comercial da nossa história esse ano, 80 bilhões. Como é que você justifica o rating das empresas de risco, que já erraram muitas vezes, né, e continuam errando? Ainda bem que 2 já reviram a posição do Brasil. Nós podemos recuperar grau de investimento. Nós temos um desafio fiscal? Temos, que não é essa histeria, porque nós temos um passivo, e nós tivemos um abuso fiscal na gestão anterior, com um passivo oculto. Nós temos 800 bilhões de precatórios para administrar, nós temos um problema aí da relação, da litigância judicial do Estado brasileiro, que é muito grande. Fizemos um seminário com o ministro Barroso e com o Supremo, o STF, etc. O BNDES vai estudar como é que a gente avança na arbitragem, mediação de conflitos, para reduzir essa arbitragem e essa forma de ficar postergando responsabilidade fiscal e gerando passivos financeiros para o futuro. Nós tivemos decisões do Supremo que prejudicaram muito a receita do Estado. Então, PIS/COFINS, uma decisão de 2017, só que o governo hoje tem que devolver imposto que foi cobrado da população. No caso da Souza Cruz, nós vamos devolver 4 bilhões e 600 milhões de reais. O imposto foi cobrado de quem fuma. E quem fuma tem que pagar imposto alto mesmo. O sujeito depois vai ter câncer, tuberculose, etc. Não, tuberculose menos, mas seguramente vai ter algum problema de saúde, então paga imposto para financiar a saúde e a gente combater, nós reduzimos os fumantes no Brasil. Nós vamos devolver para a empresa o imposto que foi pago. Então, isso tudo está na conta da Fazenda. Agora, o compromisso com a estabilidade fiscal, esse governo tem e sempre teve. O ministro Haddad tem reiteradamente dito, e com integral apoio, que nós precisamos ter estabilidade econômica, nós precisamos ter previsibilidade da dívida pública, nós precisamos ter esforço exatamente para atrair essa liquidez e aproveitar essa oportunidade histórica. E o marco fiscal, ele cria algumas flexibilidades que são importantes. Porque, por exemplo, inflação, a gente não trabalha mais com um valor futuro, a gente trabalha com uma meta, tem flexibilidade. E é importante que tenha flexibilidade. Nós precisamos ter a mesma flexibilidade em relação à meta da inflação. Você não podemos imaginar que a gente vai conseguir cravar no alvo com a insegurança jurídica que nós temos em relação à matéria fiscal e também com as decisões do parlamento que a gente não controla. E nós estamos num esforço fiscal, o Congresso vota desoneração fiscal. Isso gera dificuldade. Não adianta falar que eu sou favorável se a minha decisão não é coerente com aquilo que nós estamos dizendo. Então, esse movimento em torno da responsabilidade fiscal tem que ser supra-institucional, não é responsabilidade só do Haddad, é de todos aqueles que estão na vida pública, e nós temos que buscar construir, porque isso vai trazer um retorno muito positivo. Essa melhora no ambiente macroeconômico se deve também à atitude do governo, que tem que continuar a persistir esse caminho. Por último, eu acho que nós estamos num momento histórico, nós precisamos inovar e ousar. Eu estou muito alinhado com o Ministério da Fazenda na ideia de nós montarmos um mecanismo de rede para cauda longa, para investimentos prioritários de longo prazo. O que seria isso? Quer dizer, você garante, o empresário corre um risco no câmbio, ele pode fazer um hedge lá até um certo limite, mas para um movimento de investimento de longo prazo, você dá uma garantia que a partir de um determinado valor, a Fazenda garante, e nós temos reservas, não pequena fração de reserva, você alavanca esse processo. Então, nós podemos, com isso, atrair muito investimento externo, alguma inovação nós teremos até o final do ano, e acho que essa é uma discussão que precisa ser amadurecida, é muito interessante, é um mecanismo inovador,
como é inovador, sempre gera alguma insegurança, algum risco, mas o ganho que o Brasil pode ter, se der mais segurança aos investidores estrangeiros, para fazer a transição climática, para fazer a descarbonização, para uma indústria limpa, para reflorestamento, e nós definimos que esses projetos vão ter uma proteção cambial de longo prazo e que a União pode entrar com isso, o Ministério da Fazenda garantir, acho que vai ser uma inovação muito promissora, teremos boas novidades em 2024. A outra inovação, que é uma discussão que já está na Câmara dos Deputados, e que eu particularmente também defendo com entusiasmo, é que, quando nós fizemos a proposta do Desenrola na campanha, teve muita crítica. Não dá para fazer uma coisa impulsiva. O Desenrola está rodando, está andando. Acho que os bancos precisam fazer um mutirão agora para essa nova etapa, mas nós estamos tirando milhões de famílias do cadastro negativo para retomar o crédito e a economia crescer. Nós precisamos de Desenrola investimento. E como fazer isso? A Receita Federal tem 2 trilhões e 700 bilhões de reais de passivo fiscal. Isso está no balanço das empresas, prejudica o financiamento, a alavancagem das empresas, está na Receita, uma parte disso é recuperável, outra parte dificilmente é recuperável, porque nós temos um Código de Processo Penal que permite recursos e gera um passivo desse tamanho. Então, qual é a ideia básica? É você fazer um rate dessa dívida e nos projetos de transição ambiental, que são relevantes, decisivos para a humanidade, para o Brasil, para a nossa economia, você poder usar uma parte desse passivo fiscal, a empresa pode ter um desconto relevante, desde que ela invista naquele setor, pelo prazo que for definido, para o projeto estruturante e voltado para a transição ambiental. Acho que aí nós temos uma segunda forma de financiamento que não pressiona o orçamento e que permite à empresa melhorar o seu balanço, ela dá um desconto, a Receita, em vez de botar no caixa, isso vira investimento, vira emprego, vira desenvolvimento do Brasil. E nós temos também créditos tributários a receber, em torno de 800 bilhões, nós podemos criar um fundo de recebíveis, cotas, e as empresas também podem sacar e transformar esse investimento. O que eu quero dizer, especialmente aos relevantes profissionais do mercado financeiro, eu brincava com o Rafael que o único amador que deu certo no Brasil no sistema financeiro foi o Amador Aguiar do Bradesco. O resto só tem profissional. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos de criatividade, nós precisamos sair do mesmismo, nós precisamos inovar para enfrentar essa dramática crise climática. Como o presidente disse ontem, a Terra não aguenta esse processo que nós estamos vivendo. E o Brasil tem uma responsabilidade, uma oportunidade extraordinária. Nós não temos orçamento? Não temos. Então, vamos pegar o passivo fiscal, vamos pegar o crédito tributário, vamos criar um mecanismo para atrair investimento de longo prazo e dar segurança ao investidor, que ele vai ter um hedge na cauda longa, e vamos apresentar resultados, que eu acho que é o que o povo espera, o planeta precisa, e o presidente Lula está pronto para fazer. Quem acha que nós não vamos ousar, está enganado. Nós vamos ousar com segurança, com transparência, debatendo, discutindo, formulando, mas buscando novos instrumentos de financiamento criativos para que o Brasil dê um salto histórico. Por último, quero falar aos investidores, todos vocês já têm aí algum banco privado, algum agente, trabalhe com ele, pode confiar, o sistema financeiro é muito profissional, e eles resolvem quase tudo. O que eles não resolverem, procure o BNDES que a gente resolve. Muito obrigado.